Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Vamos lá, leis penais especiais. Leis penais especiais. Bora lá. E aí, turma, tudo bem? Prometi para vocês que ia fazer o penal e movimento hoje. Estou aqui, fui tentar colocar minha bicicletinha para funcionar ali, mas a minha gurizada andou andando, estragando ela. Não teve como fazer na nossa bicicleta, mas como eu tinha prometido transmitir algum conteúdo para vocês, eu vou então conversar com vocês aqui, depois eu faço meu cardio aí correndo, vou lá na academia aqui de casa. Beleza? Sejam muito bem-vindos, vamos esperar um pouquinho a galera entrar. Fala, Patrick, como é que tá? O Patricão ganhou aí uma participando da Olimpíada, não, da maratona aqui de Santa Maria. Parabéns, cara. Bom dia, Antônia. Bom dia, Mari. Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Deixa eu explicar novamente por que eu estou sentado no sofá e não estou pedalando. A minha bicicleta foi pro saco. Perdi, eu acho que estragou ela, a gurizada pedalando ali, mexendo naquele negócio de mexer a velocidade dela, sabe? Não teve, estragou. Estou uns 3 meses sem usá-la, e agora fui usar e não deu certo. Mas eu não podia deixar de conversar com vocês aqui. Vou dar mais um minutinho aí pro pessoal entrar. Deixa eu até desligar aqui, estava empolgado, estava com até o meu relógio ligado, agora perdi toda a empolgação aqui da manhã no tocante a isso, mas a gente vai continuar então esse nosso projeto do penal e movimento, só que hoje sem penal, né? Sem movimento, perdão, vamos só no penal. Galera, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá? Eu quero falar sobre leis penais especiais, conforme diz aqui o nosso tema fixado, tá legal? Então o que a gente vai estudar hoje, Mauro? A gente vai estudar 2 leis importantes, tá? Nós vamos falar alguma coisa para vocês sobre a Maria da Penha e eu quero também falar para vocês sobre lei de drogas, tá? Obrigado, Paulo. E nós vamos começar então falando sobre a lei Maria da Penha. O que eu, tá, dentro da minha visão, penso que vocês não podem fazer a prova da OAB sem ter isso muito claro para vocês. Primeiro, a aplicação, tá? A vedação da aplicação da Lei 9.099 para os casos da Lei Maria da Penha. Primeiramente, pessoal, nós temos que entender que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei criminal. Ela não é uma lei que tem crimes como regra em seu conteúdo. Na verdade, a Lei 11.340, ela é uma lei de políticas públicas de proteção à mulher. Essa lei de políticas públicas de proteção à mulher prevê um único crime. Um único crime é crime da Lei Maria da Penha. Qual seja, o do artigo 24, letra A, que vai definir para nós, que vai definir como crime a conduta daquele que descumpre uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. Então veja, qual é o crime que ela prevê? Se eu, Mauro, estou com uma medida protetiva de não chegar próximo à minha esposa, isso mesmo, Rose, e descumpra essa medida, vou estar sujeito às penas do artigo 24, letra A. Os demais crimes, e agora eu quero que tu largue o celular e preste atenção, os demais crimes, eles não são crimes da Lei Maria da Penha. Por exemplo, se eu, Mauro, agredir a minha esposa causando nela uma lesão corporal, vou responder pela Lei Maria da Penha? Claro que não. Eu vou responder pelo artigo 129. Se eu, Mauro, matar a minha esposa, eu vou responder pela Lei Maria da Penha? Claro que não. Eu vou responder pelo feminicídio do artigo 121. Então tenham claro isso, que a Lei Maria da Penha ela não prevê crimes que não sejam do 24A. Mas ela prevê políticas públicas, medidas protetivas para a mulher. Quando eu, então, pratico um crime lá do Código Penal, quando eu pratico um crime da Lei 9455, um crime de tortura contra uma mulher, por razões de gênero, eu vou responder por tortura, prova, tortura castigo, tortura crime, tortura por omissão, tortura pela tortura, eu vou responder pelo crime de tortura.
Só que a minha responsabilização, por ser a vítima mulher, vai ocorrer nos lugares que existem num juizado de proteção à mulher, que haverá a aplicação da Lei Maria da Penha como uma forma de proteger essa mulher desse Mauro vagabundo agressor. Então eu, Mauro, estarei sujeito a medidas protetivas da Lei Maria da Penha, mas responderei pelo crime do Código Penal, da lei de tortura. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Agora, o que a FGV costuma cobrar depois que vocês têm esse entendimento? Aplica-se alguma medida despenalizadora da Lei 9.099 para a proteção da mulher? A resposta é não. Eu não posso aplicar para o vagabundo que bate mulher uma medida de transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo, que erroneamente alguns chamam de sursi processual. Não tem nada a ver com sursi. O sursi é uma... inclusive o agressor da mulher tem direito ao sursi, eu já vou falar isso, mas o sursi é uma medida, é um incidente cautelar. Um incidente cautelar que está previsto lá na execução da pena à luz do artigo 77. Então perceba, do Código Penal. E ele tem uma origem franco-belga, sursi, é francês. Eu já tenho uma condenação, aí eu tenho a suspensão da execução da pena. A suspensão condicional do processo não tem nada a ver com sursi. É uma medida que é oriunda dos Estados Unidos. Eu não vou chegar a uma condenação, mas eu vou suspender o próprio processo. Então, premissa aqui que deve ocorrer. Sursi é uma coisa, suspensão do processo é outra. O que é vedado para o agressor da mulher? A suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099. Posso ter o sursi, a suspensão condicional da execução da pena para o vagabundo agressor de mulher? Posso, porque ele já vai ter sido condenado e aí depois ele vai ter esta situação. Beleza? Então prestem muita atenção nisso. O que mais é proibido para o agressor de mulher? Não se aplica o princípio da insignificância. O Nidal ensina a vocês que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material do crime, do fato típico. Lembra que o fato típico possui 4 elementos: conduta, nexo, resultado e tipicidade. Esta última é dividida em 2. Uma tipicidade formal e uma tipicidade material. A tipicidade formal é aquele cara crachá, está previsto na lei, é típico. Já a tipicidade material tem a ver com a lesão efetiva a um bem jurídico relevante para a área penal. E eu posso aplicar, valeu Etienne, eu posso aplicar este princípio para o agressor de mulher? A resposta é não. Então eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Também não posso aplicar aquilo que está previsto lá nos artigos 43, 44 e seguintes do Código Penal. Não é possível... Perfeito, Thales, é isso mesmo. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Vamos recapitular isso que o Nidal ensina a vocês? Eu tenho penas no Código Penal de privação da liberdade, restrição de direitos e pena de multa. Diz o artigo 43 e seguintes do Código Penal que é possível nós termos uma pena privativa de liberdade, por exemplo, reclusão ou detenção, que seja aplicada até 4 anos, substituída por uma pena restritiva de direitos, como, por exemplo, uma limitação de final de semana, uma prestação de serviço à comunidade. O vagabundo agressor de mulher, mesmo que a pena dele seja inferior a 4 anos, ele não tem direito à substituição da pena. Isso está sumulado. Também não é possível, pessoal, que o agressor de mulher pague cestas básicas, está escrito na lei. E aqui, para vocês não esquecerem, eu sou de um tempo em que o agressor da esposa pagava a cesta básica para a esposa. Olha o absurdo. Era obrigação dele prover a casa. E o que ele fazia? Ele batia na mulher e tinha a obrigação de prover a casa, que já era uma obrigação dele.
Então a lei diz que não é possível esta aplicação. Agora, eu quero te chamar a atenção para algo que a galera confunde muito. Eu tento na minha aula explicar, e vem no Pergunte ao Professor, para quem é nosso aluno do CEISC, vem aqui no meu DM, na minha mensagem direta, a seguinte pergunta. Eu vou responder o Gama, depois eu vou para essa pergunta. A pena restritiva de direito pode ser substituída por suspensão do processo? Não, tem nada a ver, porque a pena privativa restritiva de direito já foi até aplicada, tá, Gama? A suspensão do processo teria que ocorrer bem antes da denúncia. Então imagina uma linha do tempo, a suspensão ocorre aqui, a aplicação da pena aqui, essa aqui já perdeu o seu objeto, tá? Então não confunda isso. Olha só, cuidado com algo que a galera confunde demais, que é sobre a ação penal nos crimes contra a mulher. Pessoal, crime contra a mulher segue a regra, ação penal nos crimes contra a mulher segue a regra do crime. Se diz o crime, procede-se mediante representação. Se a vítima for mulher, deve o quê? A vítima, mulher, representar. Se diz, procede-se mediante queixa. Deve a vítima mulher arrumar um advogado e ingressar com a queixa-crime contra o agressor. A única exceção que nós temos é a súmula 542, ou 547, não me lembro, mas eu acho que é 542. Se alguém puder colocar para mim aqui, eu agradeço. Que diz o seguinte: na lesão corporal de um homem contra uma mulher por questões de gênero, aí sim a ação é pública e incondicionada. Mas por que essa súmula tem esse teor, Mauro? Porque a lesão corporal leve ou culposa contra um homem, diz o artigo 88 da Lei 9.099, que deve este homem representar. Então, se eu, Mauro, der um soco no Nidal, causando no Nidal uma lesão corporal leve, ele deve representar para eu ser processado. Se eu causar uma lesão corporal culposa no Arnaldo, obrigado, Gama, 542, é essa mesmo então. Se eu causar uma lesão corporal culposa no Arnaldo, o Arnaldo tem que representar. O Arnaldo tem que representar. Agora, se eu causar uma lesão corporal, qualquer lesão corporal na minha esposa, não precisa representar, por quê? Bom dia, Ronei. Porque ela tem o Ministério Público para cuidar dela. O Ministério Público entra com ação pública incondicionada. Então veja, o único caso que troca a espécie de ação pela vítima ser homem ou mulher é a lesão corporal. Os demais crimes, se for crime de ameaça, Mauro, não. Se for crime de ameaça, nós teremos que buscar a condição de procedibilidade deste tipo de ação, que é a representação da mulher, porque esta é pública incondicionada. Este crime é de ação penal pública condicionada, crime de ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? A representação no crime de ameaça do 147 do homem, se ele for vítima, ou da mulher, se ele for vítima. Agora vamos àquilo que já despencou. Olhem para mim. É possível, e me perdoem o pleonasmo, mas eu vou ter que usá-lo. É possível voltar atrás depois de representar? É possível voltar atrás depois de representar? A resposta é uma só. É possível sim. Como que se chama a possibilidade jurídica de se desfazer uma representação? Como se chama, me respondam por favor, a possibilidade jurídica de se desfazer uma representação? Vou esperar, eu sei que tem um delayzinho. Como se chama a responsabilidade, a possibilidade, de retratação? Valeu! Eu lembro de você, Reindec. Eu não lembro se é homem ou mulher, por isso eu não vou esperar tu te manifestar ali, tá legal? Mas ela ou ele sempre participa, eu sei que o nome não tem nada a ver com o Instagram, tá? Deixa eu só responder aqui a Pri. Obrigado, Pri, valeu. Perfeito, retratação. A retratação nada mais é do que, abre aspas, Renata, eu sabia, Renata, obrigado. Voltar, beleza? Voltar. Então é possível. A retratação é possível. Agora, cuidado.
Se eu, Mauro, tiver representado contra alguém, e a Renata Campos, que me ajuda aqui, tiver representado contra o marido dela por uma agressão, as situações são diferentes. Eu, Mauro, tenho, segundo o artigo 25 do CPP, até o oferecimento da denúncia para me retratar. Diz o artigo 25 que a representação ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, voltando aqui, ela é retratável antes do oferecimento. Agora, e se for uma mulher? E se for a Renata vítima de uma representação? Desculpa, vítima de um crime que exige a representação, como no caso da ameaça. Nesse caso, ela não pode, primeiro, fazer a retratação em qualquer lugar. Ela não pode fazer como eu posso para o delegado, para o Ministério Público, até mesmo para o juiz lá no gabinete dele. Não pode. A Renata, ela está sujeita à representação, é isso mesmo. A Renata já respondeu aqui. À luz do artigo 16 da Lei Maria da Penha, que deve ser uma retratação na audiência designada pelo juiz com a presença do Ministério Público. Com a presença obrigatória do Ministério Público. Nessa audiência, Walter, é isso mesmo. Nessa audiência aí que não tem o nome de preliminar, mas é uma audiência. Tranquilo? Então, muito cuidado. Renata, isso já caiu. Nada impede que venha a cair de novo. Isso cai muito em concurso, cai muito em OAB. Isso aí tem que saber. Beleza? É isso mesmo, nessa audiência, especialmente, Rose, designada para isso. Perfeito? Gente, sobre Lei Maria da Penha, alguém tem mais alguma dúvida para eu poder ir para a Lei de Drogas? Mas eu acredito que eu esgotei aquilo que vocês precisam saber sobre a Lei Maria da Penha. Me ajudem aí perguntando alguma coisa sobre essa lei, tá? Ah, pá, valeu, Aline. Olha só, Aline, ela me ajudou bastante agora. Tem um recurso mnemônico que eu vou colocar aqui, ó, que é a palavra retrô, tá? Retrô com a letra maiúscula, a letra final, ó ali. Maiúscula. O que é esse retrô, Mauro? É que a retratação do Mauro, ela pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Retrô, até o oferecimento da denúncia. Já no caso da Renata, que está me ajudando aqui como exemplo, a Renata não é até o oferecimento, mas a Renata é até o recebimento. A Renata tem um prazo maior para decidir, tá? Isso é importante. Bom dia, Steamer. Aqui é o Ricardo, colega da primeira. Ô, Ricardo, valeu, cara. Obrigado, hein, Ricardão. Lá da primeira CJM, aonde que é a primeira CJM? Rio de Janeiro. Vai fazer o STM para ser nosso colega, meu e do Ricardo? Isso cai, tá? Até o recebimento. Isso. Não esqueçam, então, que eu, Mauro, o Ricardão, nós podemos ficar até o oferecimento. Já a Renata, no meu exemplo, ela vai ficar até o recebimento com condições de voltar. Tá? Agora, eu posso fazer em qualquer lugar, a Renata só pode fazer na presença do juiz. Aí vem a FGV e diz que a Renata fez pro delegado, e aí arquivaram tudo. Tá tudo errado. A retratação da Renata só terá validade, segundo o artigo 16, se for feita na presença do juiz. Beleza? Podemos mudar, pessoal? Podemos falar de lei de drogas? Olha aqui, eu adoro Stanley, né? Eu tenho um monte de garrafinha da Stanley. Mas agora eu adotei esse sistema aqui, porque eu vejo a quantidade, eu tenho que tomar 2 vezes isso aqui por dia. Eu tenho que tomar 3 litros, então aqui tem 1,5 litro. Eu gosto de ficar vendo, já tomei ou não tomei. Não adiantou nada eu comprar aquele monte de coisa. Mestre, deixa gravado, vai ficar gravado sim, tá? Inclusive eu vou subir, a partir de hoje eu prometo isso pra vocês. Eu vou subir pro Spotify e vou subir lá pro meu canalzinho no YouTube, tá? Até se não se inscreveu, se inscreve lá. Procura Prof. Mauro, Prof. Mauro Stidmer no canal do YouTube, lá tem 2.000 pessoas, eu acho que dá pra gente aumentar se você se inscrever e também se convidar um amigo teu para se inscrever lá. Se tiver bastante gente inscrita, aí cada vez eu vou produzir mais conteúdo para vocês assistirem lá, tá legal? E se eu começar a fazer essas lives sentada aqui, enquanto a minha bicicleta não ficar arrumada, eu acho que eu vou fazer lá pelo canal do YouTube, até porque lá eu posso até apresentar uns slides para vocês, comentar, escrever. Marcos Segato, meu faixa preta preferido, olha aqui, ó, Marcos, fazendo propaganda pro Léo, ó. Hoje, 5 horas, tá? Vamos
Vamos dar uma treinada ou não? Responde aí, Marcão. O Marco Segato é um baita engenheiro, passa colocando coisas legais ali. Se você é da área de engenharia, segue ele lá que vai ser legal. Tranquilo? Mais alguma coisa? Os guris estragaram a bicicleta, não funciona mais nada, tá toda quebrada. Chegou aqui a responsável pelos guris que deixou estragar a bicicleta. Bueno, então hoje não foi kkk do Segato. Galera, vamos, ó, 17 horas, vamos lá, Segato, só não vai me finalizar da primeira, deixa eu brincar um pouco. Galera, vamos falar agora sobre lei de drogas, então. A lei de drogas, pessoal, ela é importante por quê? Porque ela é uma das leis que mais cai, tá? A Renata pergunta, prof, estou com um pouco de dificuldade em organizações criminosas, acordo, por aí. Eu vou ter uma aula sobre isso, tá, Rê? Mas agora a gente vai falar sobre lei de drogas, tá? Nós temos até as 8h40 ali para falar sobre isso. Eu quero esgotar esse assunto, que hoje o meu comprometimento era falar sobre Lei Maria da Penha e sobre lei de drogas. Mauro, o que é importante eu entender para a segunda fase sobre a lei de drogas? Primeira coisa, que a lei de drogas ela é uma norma penal em branco. O que é isso? Norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento no seu preceito primário. Porque eu se perguntar assim, o que é droga? O Segato vai dizer, droga é faixa branca, que fica me dando cotovelada. Tá? Eu vou dizer assim, droga é a camisa do Grêmio. Isso não serve para definir drogas para a lei 11.343. Droga é somente aquilo que está na portaria da Anvisa, mesmo que não faça mal para a saúde. Ou faça mais mal e não esteja lá. Vou dar um exemplo. O tolueno, que é o princípio ativo da cola de sapateiro, não está na portaria da Anvisa, logo não é droga para vender para adulto. Se for vender para uma criança, aí será sim crime, mas não da lei de drogas, mas do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O importante é entender então que droga é só aquilo que está na portaria. E o que pode vir na tua prova? Vem dizendo o seguinte, que você tem um cliente e esse cliente está respondendo, por exemplo, vou dar um chute aqui, por tráfico de lança-perfume. Lança-perfume está na portaria da Anvisa. Pois bem, no meio do processo, a portaria é alterada e o lança-perfume é retirado da relação da portaria 344 da Anvisa, que é a portaria que define drogas. Existe alguma consequência jurídica para você usar na prova da OAB? Existe. Uma novatio legis in melius, uma lei melhor para o réu. Logo, você irá pedir a extinção da punibilidade por conta de que, olha aí o Paulo, somos a alegria da academia, adorei Paulo, por conta de que não é mais crime. Artigo 107, inciso 3º, nova normatização beneficiou o réu, tornando aquele fato atípico. Então, cuidado, se houver a retirada da substância que o teu cliente está respondendo da portaria da Anvisa, haverá a extinção da punibilidade na forma do artigo 107, salvo engano, inciso 3º. Isso é muito importante. E eu tenho que entender que existem duas situações agora, há bastante tempo, porque a lei 11.340 é uma lei mais proporcional, existe há bastante tempo uma situação de diferença do usuário para o traficante. Um detalhe, tá, pessoal? Quero que tu não esqueça. Cola de sapateiro não é droga para a lei de drogas, mas ela é uma substância entorpecente que causa dependência e se for vendida a uma criança ou um adolescente, é crime do estatuto. E se eu vender cocaína para uma criança, é crime do estatuto? Porque cocaína causa dependência. Ou é crime da lei de drogas? Crime da lei de drogas. Por quê? Princípio da especialidade. Isso é importante. Mas voltamos agora. Eu tenho o usuário e eu tenho o traficante. Vamos falar do usuário. Eu tenho para mim, já conversei com o quarteto, já conversei com o Arnaldo, com a Letícia e com o Nidal, sobre a possibilidade de cair para vocês a decisão do Supremo que considerou como infração administrativa a posse de até 40 gramas de maconha. Achamos muito difícil vir isso. Mas você tem que saber, o Supremo decidiu que possuir até 40 gramas não é mais uma infração crime, mas é uma infração administrativa. Possibilitando a apreensão da droga, possibilitando a condução até a delegacia para que o delegado analise de fato se é tráfico ou se é usuário,
E este cidadão irá responder. Olha aí, o juiz mais querido da Justiça Militar. Wendel, eu vou te chamar de juiz mais querido, senão o torcedor ficar bravo comigo, tá? O professor Wendel, que entrou aí, é um especialista em direito militar, quer aprender direito militar, ele coloca lá no Instagram dele diariamente sobre isso, tá? E como tem o curso do nosso tribunal, o concurso aí, seguir o Wendel é importante. Abração, Wendel. Inclusive o Wendel vai estar aqui agora comigo na faculdade que eu dou aula, Antônio Meneghetti, que nós faremos um super seminário, uma jornada Linha Pires, tá? Que vai ocorrer 6, 7, 8 de novembro, todo mundo convidado. A gente não vai transmitir online a princípio, talvez eu até coloque uma pilha lá para ela ser transmitida, tá? Mas ela é uma jornada presencial que nós temos aqui num lugar fantástico chamado Recanto Maestro, onde fica a faculdade que eu trabalho. Valeu, meu amigo, Dr. Wendel, sou teu fã também. Galera, vamos lá, olha só. Quando a gente fala, tá, em usuário, a gente tem que lembrar dessas 40 gramas, tá? Essas 40 gramas, elas... Valeu, Isabel. Elas definem se o cara é usuário ou não. Mas ela não é um critério absoluto, tá? Eu posso ser, disse o Supremo, eu posso ser pego com 30 gramas, todas elas separadas em papelotes de 1 grama. Nesse caso, eu posso ser considerado traficante. E eu posso ter 60 gramas e ser considerado pelo juiz usuário. O 40 gramas é apenas o norte que o Supremo deu. Isso é importante, tá? Mas nós acreditamos que ela não deve vir na tua prova. Mas com isso que eu falei agora, você já consegue responder, se colocar numa questão que eventualmente a FGV venha a nos cobrar. Tranquilo? E quais são as medidas para o usuário? Atenção, o usuário nunca. É difícil em direito penal nós usarmos advérbios assim, nunca, jamais, sempre. Agora eu vou usar. O usuário nunca ia preso e agora menos ainda. Existem 3 medidas que o usuário estava sujeito. Quais eram as medidas, Mauro? Primeiro, advertência pelo juiz. O juiz dá uma mijadinha nele. Segundo, prestação de serviço à comunidade. E terceiro, frequentar algum cursinho para dizer que a droga faz mal. Beleza? Hoje não é mais possível prestação de serviço. Foi isso que o Supremo disse. O artigo 28, inciso 2, não se aplica mais para o usuário. Então hoje o usuário está sujeito a 2 medidas. Primeira medida, advertência. Segunda medida, qual que é mesmo? Assim que ele está sujeito curso, frequentar um curso ali para dizer que a droga faz mal para ele, algumas aulinhas, beleza? Mauro, e se ele não cumprir? Valeu, Neide. E se ele não cumprir? Se ele não cumprir essas medidas, o que nós teremos? Nós teremos a possibilidade sucessiva de admoestação e, por último, pagamento de multa. Mas ele não vai ser preso. Cuidado, é sucessiva, tá? Oi, Gabi, tudo bem? Adorei a postagem que tu fez. Tá? Estou falando sobre leis penais especiais que tu pediu, então tu devia ter participado desde o início. Depois tu vai ter que assistir, tá? Olha só, o que nós temos que ter cuidado aqui, pessoal, é o seguinte: não é mais possível a prestação de serviço à comunidade. Penso eu que a FGV poderá te perguntar alguma coisa, dizendo que na semana passada, que antecede a prova, o teu cliente foi condenado, tá? Pelo artigo 28, utilizando o juiz o artigo 28, inciso 2, determinando ele a prestar serviço à comunidade. Isso não pode mais, porque o Supremo disse, não é possível, não é possível. Tranquilo? Então, não esqueça desse detalhe. Seguindo aqui. E o traficante, Mauro? O traficante é aquele do artigo 33, que tem 18 verbos. Nesse caso, pessoal, o que acontece com ele? Ele vai responder por um crime cuja pena é de 5 a 15 anos. Existem 18 verbos lá, e se o traficante, no mesmo contexto, presta atenção, ele importa a droga, ele armazena, ele vende e ele transporta essa droga. Quantos crimes eu tenho? Eu tenho um único crime. Embora vários verbos ali sejam feitos, sejam praticados no mesmo contexto, eu tenho crime único. Vazou a cafeteira, tá? Por isso que ela tá aí. Isso, Renata, perfeito, a Renata já fechou ali. Crime único, ele vai responder uma única vez por esse crime. Partindo agora, tá? Partindo agora para algumas situações do artigo 33, parágrafo 4º, que é o chamado tráfico privilegiado. O que é importante saber do tráfico privilegiado? Que ele não é equiparado a hediondo. E aqui eu digo,
tráfico é hediondo. Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. O que é o tráfico privilegiado? É aquela situação em que o cara é primário, não se dedica a atividades criminosas e é pego com droga. É aquele caso da mula, tá, pessoal? Da pessoa que traz apenas a droga para o traficante. A ideia do legislador foi justamente essa, não permitir que esse cara fique preso muito tempo, até para não alimentar como um soldado do tráfico, perfeito? Súmula vinculante 59, tu coloca ela aí pra mim, Isabel, não tenho nem ideia o que ela diz assim, eu tô aqui a milhão pensando na lei de drogas, coloca ela pra mim aí. Isso, Renata, isso cai, tá? E aí eu já te comento. Vamos lá, vamos seguir aqui. Cuidado então que o tráfico é equiparado a hediondo, o artigo 33. O artigo 34, ele fala sobre o crime de maquinismo, você ter máquinas pro tráfico, também é crime hediondo. O artigo 35 fala da associação para o tráfico, que é quando dois advogados, eu li advogado ali, Paulo, por isso que eu falei. Quando duas pessoas se associam para o tráfico, não é hediondo. Já o 36 é o crime mais grave que nós temos na lei de drogas. Qual é, Mauro? Financiamento para o tráfico. A maior pena, 20 anos, também é hediondo. Tá? Já o fogueteiro, aquele informante, existem aqui discussões se é ou não é hediondo. Portanto, ele vai para uma prova da OAB dizendo que não é hediondo. Cuidado com as causas de aumento de pena do artigo 40. Sublinhe essas causas. Sublinhe essas causas. E aqui, pessoal, do artigo 40, eu quero que você não esqueça. Essa aqui tu pergunta, tá, Isabel? Pergunta pra Letícia, que ela é execução de pena com ela, tá? Olha só. Peraí, tem uma pergunta de tráfico privilegiado. Prof, pode até parecer uma pergunta besta, mas qual o motivo de ser chamado tráfico privilegiado? Porque o privilégio no direito é uma causa de redução de pena. Por exemplo, homicídio privilegiado é quando alguém mata por relevante valor social ou relevante valor moral, tá? E a pena é reduzida. Aqui é uma pena de tráfico reduzida, por isso a gente usa o adjetivo de tráfico privilegiado, tá? É impositiva, regime aberto. Pode vir sem o Wendel. Opa, valeu, o Wendel me ajudando. Doutor Wendel é foda. Obrigado. Mas essa súmula ela pode cair sim, tá? E aí ela tem a questão do tráfico privilegiado, mas eu vou deixar pra Leca te explicar melhor isso aí, tá? É impositiva a fixação do regime aberto e substitui uma pena privativa de liberdade por restritiva quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Aqui nós temos então alguém primário que não se dedica à atividade criminosa, que terá a fixação do regime aberto sempre que receber uma PPL, uma pena restritiva de liberdade. Súmula importante sim, desculpa até eu não sabê-la de cabeça. Mas seguimos aqui. Cuidado com duas situações ali das causas de aumento de pena, tá? São súmulas que não são benéficas para você, advogado, mas que nós temos que saber. São as súmulas 587 e 607, eu acho. Se alguém puder me ajudar, eu fico agradecido. Essas súmulas dizem o seguinte. Primeiro, vamos ao fato, tá? Se você levar droga para Buenos Aires, tem uma causa de aumento de pena, lá no artigo 40. Se você levar droga lá para Florianópolis, tem uma causa de pena. Levar droga se você tá aqui em Santa Maria como eu tô, tá? Então eu pego uma droga, levo para Buenos Aires, pego uma droga, levo para Floripa. Tem causa de aumento de pena, no primeiro caso, pelo tráfico internacional, no segundo caso, pelo tráfico interestadual. Lembrando a vocês que o tráfico internacional, a lei define como competência da Justiça Federal e, portanto, investigação da Polícia Federal. Mas olha comigo aqui, se eu quero levar uma droga para Buenos Aires e efetivamente passo a fronteira, isso, 57, Graça, obrigado, passo a fronteira, aumento de pena. Agora, imaginem que eu vá lá por Bagé, onde mora o Dr. Wendel, e vou passar lá por... Como é que é o nome daquela que tem entrada lá perto de Bagé, ali tem uma fronteira? Aceguá. E aí, eu entrando em Aceguá, que é uma fronteira próxima de Bagé que entra para o Uruguai, eu sou pego na saída. Eu não consegui sair com a droga. Mas a Polícia Federal me pega a metros da fronteira, com droga no carro e com voucher de hotel, dando entrada no mesmo dia em, vamos colocar aqui, em Montevidéu. Eu posso ser punido por tráfico privilegiado, ainda que eu não tenha atravessado a fronteira? Posso.
Posso. É o teor da súmula 587 e 607. Uma delas diz agora sobre o tráfico interestadual. Se eu estiver indo de Santa Maria para Florianópolis com droga no meu carro e ficar de maneira incontestável que eu queria ir para Floripa, em Torres, que é que divide. Passo de Torres é Santa Catarina, Torres é Rio Grande do Sul. Fui pego pela Polícia Rodoviária de Torres, aqui no meu estado ainda. Mas ela fica evidente, incontestável, que eu iria para Florianópolis. Vai incidir a pena do tráfico interestadual, ainda que eu não tenha passado a fronteira. Beleza? Gente, e por último, cuidado com a questão processual, versa sobre a intenção do sujeito. É mais ou menos isso, Lu, é isso mesmo. Olha só. Olha só. Eu tenho que me concentrar aqui, eu não consigo. Olha só. Quando eu falo em lei de drogas, eu tenho que lembrar que ela é uma lei mista. O que é ser uma lei mista, Mauro? Ela não é consumada, tá, Rose? Porque a consumação, no caso de transportar a droga, o crime está sempre se consumando porque ela é um crime permanente, tá? Mas o correto é falar que ela pode não consumada a transposição da fronteira. Perfeito. Vamos colocar um termo aqui não jurídico, não efetivada, tá, Rose? Eu acho que fica melhor daí. Não efetivada a transposição da fronteira, porque o crime já está consumado. E quando a gente, nós penalistas falamos em consumação, nós lembramos do 18, do crime do 14, do crime consumado ou tentado. Olha só. Partindo então agora para a parte processual. Lembre-se primeiro que o inquérito da lei de drogas tem um prazo diferente. O artigo 10 do CPP traz como prazo para o inquérito policial: réu preso 10 dias, improrrogável, réu solto 30, prorrogável por mais um prazo que o juiz fixar. Agora, e na lei de drogas? Lei de drogas é um prazo mais contemporâneo, 30 dias mais 30 dias. O cara preso. O cara solto, 90 dias mais 90 dias. É um prazo mais legal para a polícia trabalhar. Tranquilo? Agora não esqueça uma coisa. A Polícia Federal tem um prazo diferente também quando é um crime comum da sua competência. Crimes contra um bem da União, por exemplo, que vai ser investigado pela Polícia Federal e o cara está preso, o prazo é 15 mais 15. Agora, se for droga investigado pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil, o prazo é o que eu falei há pouco, 30 mais 30 para o preso, 90 mais 90 para o solto. Cuidado que nós... Olha aqui a minha diretora, cadê o café? Doutora Ana, eu estava tomando café, sabe quem está comigo aqui? O Wendel. Doutor Wendel está dando aula, eu estou tomando café aqui na nossa canequinha da Stilmer Mentoria. Saudade de Tiana, beijo grande. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação de processo, de rito diferente. Lembra que os ritos, que os procedimentos são comuns, ordinário, sumário, sumaríssimo, e os especiais, especial Tribunal do Júri, que a Letícia te dá, e especial crimes contra a honra, especial lei de drogas. E qual é o mais importante você saber aqui? Que na lei de drogas eu não tenho resposta à acusação. Na lei de drogas eu tenho defesa preliminar. Lá no rito comum, na linha do tempo comum, não é assim, ó. Fala, meu faixa roxa, Christian. O Christian é o nosso Ei, gorda? O Christian é o do churrasco do buffet. Olha só, quando eu estou falando em procedimento comum, eu tenho denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação. Agora, quando eu tenho lei de drogas, não é essa a regra. A regra é, o promotor denunciou o Mauro por lei de drogas. Perfeito? Perfeito. O juiz já recebe a denúncia? Não. O juiz não recebe a denúncia. O juiz irá fazer o quê? O juiz irá determinar a minha... Já te respondo, Matheus. O juiz irá determinar a minha notificação para que no prazo de 10 dias eu apresente a defesa preliminar ou prévia. De posse dessa defesa, que o meu pedido será artigo 395. Rejeite a denúncia, excelência. Rejeição da denúncia. Aí o juiz, com a minha defesa prévia,
Ele vai decidir se recebe ou não recebe. Mauro, ele rejeitou. Se acabou. Cabe pelo Ministério Público, faça a rejeição, o reze, o recurso em sentido estrito. Agora, presta atenção aqui. E se o juiz recebeu, o que ele faz? Aí recebe, ele determina a minha citação. Ah, Mauro, para tu apresentar resposta à acusação? Não. É um rito especial. Ele vai determinar a realização da audiência da lei de drogas. Vai determinar a realização da audiência da lei de drogas. E aí aqui eu tenho que fazer uma ressalva para ti. Se você for ler a lei de drogas, ela vai dizer que o primeiro fato a ser aqui realizado seria o interrogatório do réu. E o STF, colocando situações para o nosso direito militar também, ele diz o seguinte, não. Aqui nós teremos a inversão e a aplicação do artigo 400. Então, na lei de drogas, segundo o Supremo Tribunal Federal, o réu também é ouvido por último, em que pese, embora esteja previsto na lei, que o interrogatório é o primeiro ato do processo. Beleza? Eu não estou de sacanagem, mas eu falei aqui tudo o que tu precisa saber sobre Lei Maria da Penha e sobre lei de drogas. Acredita, nós aprovaremos na OAB se cair lei de drogas e se cair Lei Maria da Penha com essa fala minha aqui de 45 minutos. E eu vou fazer recorte para te provar isso, beleza? Quando que a gente vai ter aula de novo? Deixa eu pensar, minha bicicleta eu não vou conseguir arrumar, eu acho, né? Ela tá bem estragada, os guri acabaram com ela. Então eu vou comprar outra, eu acho, tá? E aí nós teremos mais penal em movimento semana que vem. Eu vou tentar sempre, vai ficar salva, Neide, eu vou tentar sempre trazer diariamente para vocês, só eu não vou me comprometer muito com o horário, tá, pessoal? Quando der eu vou sentar, vou abrir o filmador e vou falar sobre alguma coisa. Então fica ligado aqui no meu Instagram, nos stories, tá? E se possível, me marca aqui, divulga esse trabalho, quanto mais gente estiver aqui, melhor vai ser o meu trabalho e melhor vai ser também para vocês, mais conteúdo eu vou produzir, tá? Então se puder me marcar aqui agora e repostar lá e mandar para teus amigos, eu te agradeço muito. Ela vai ficar salva, Nara, pode ficar tranquilo, tá? Vai ficar salva sim. Não abandona a gente, não vou abandonar a Lu, pode ficar tranquilo. Tu és fera, obrigado, Renatinha. Fiquem com Deus então, beijo grande, ótimo sábado para vocês. Aproveitem a família. Quem é nosso aluno, 10 horas eu estarei com vocês naquela nossa mentoria em que eu vou revisitar para vocês as prisões e vou abrir o microfone por 10 minutos. Eu vou falar das 10 às 10h20, eu faço um grande resumo. Das 10h20 às 10h30 eu vou falar com o nosso diretor que estiver lá na aula, para quê? Para ele abrir o microfone para vocês perguntarem diretamente para mim durante 10 minutos, tá? Beijo grande, fiquem com Deus, é isso aí. Passos pequenos e firmes. Eu gosto muito, Renata, de falar que os pequenos hábitos fazem a mudança. É o livro que eu tô lendo, tá? Ali, Hábitos Atômicos do James Clear, é um baita no livro e eu indico, tá? Cuidado com o baixinho velhinho do Nidal. Faltou uma característica aqui, faltou o carequinha. Tem uma resposta que eu não dei aqui, peraí, que eu prometi responder alguém e acabei... Aqui, ó, o Mateusão, ele perguntou, professor, quer dizer que na incidência da causa de aumento do tráfico interestadual e internacional, a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevalece o privilégio? São situações diferentes, pode sim ser aplicado o privilégio, tá? E aí nós teremos que fazer 2 aplicações na terceira fase. Aplico o privilégio e depois eu aplico a causa de aumento. Isso é perfeitamente possível. Agora, qual vai ser aplicado primeiro? Eu me filio à tese de que primeiro eu diminuo para depois eu aumentar, porque isso é benéfico para o acusado. Beleza? Bora e vamos aproveitar o final de semana. Tchau, tchau. Beijão.